Meu nome é Giovanni, eu sou técnico em segurança do trabalho do Grupo Labormesp e hoje nós vamos conversar a respeito dos equipamentos de proteção individual. O que são, quais são as suas finalidades e quando eu devo entregar os equipamentos de proteção individual? É muito importante entendermos que o equipamento de proteção individual ele é a última medida que a empresa deve tomar perante uma atividade ou um ambiente insalubre. Nós entendemos que o equipamento de proteção individual ele é um atestado de que a empresa entende que aquele ambiente está acima, os riscos estão acima do limite de tolerância, portanto podem sim agredir a saúde e a integridade física ou mental dos colaboradores. Os equipamentos de proteção individual, eles são entregues, por exemplo, no caso de um ruído excessivo, de uma poeira de sílica ou de algum outro tipo de composto químico ou composto biológico também, como bactérias presentes em laboratórios, né? Eu tenho que utilizar sistemas de respiração adequados, tenho que utilizar máscaras adequadas para o tipo de risco, óculos, capacete, bota, luva, perneira, mangote, avental, cinto de segurança. Então, existem vários tipos de equipamento de proteção individual que são entregues aos colaboradores a fim de evitar determinados riscos, né? Então, a primeira etapa que nós sugerimos fazer no ambiente onde as atividades são insalubres e o ambiente pode também promover a insalubridade, seria estudar na fonte daquele risco, da onde ele está surgindo, né? Esses riscos, eles são naturais daquele ambiente ou eles são externos? É uma fonte alheia daquele ambiente. Então, quais são as causas daquele agente agressor naquele ambiente? Então, nós temos que estudar a fonte, primeiramente. Nós devemos eliminar o risco. Se não conseguirmos eliminar o risco, nós devemos pelo menos minimizar o risco. Se mesmo assim não for possível, nós devemos tomar outras medidas. Na segurança do trabalho, nós utilizamos bastante a palavra mitigação de riscos, que seria a administração, o controle desses riscos no ambiente de trabalho, a fim de cada vez mais as empresas terem a consciência e preservar a integridade física do próprio colaborador. Embora saibamos que em muitos casos as empresas entregam os equipamentos muitas vezes de ponta, os melhores equipamentos, e os próprios funcionários às vezes não fazem o uso dele. E vice-versa também pode acontecer, ok? Então, esses equipamentos de proteção individual eles são entregues em último caso. Então, primeiro seria um estudo da fonte para saber onde aquele risco está se originando. A segunda etapa seria, se eu não consigo a eliminação, eu tento minimizar aquele risco. Se mesmo assim ele está acima do limite de tolerância ou do nível de ação, então eu devo tomar outra medida preventiva, que seria a instalação de EPCs, que seriam equipamentos de proteção coletiva. Num processo de solda, a instalação de biombos, ou numa área onde há risco de queda em desnível, a instalação de redes, ou instalação de periferias com guarda-corpo. Eu devo tomar medidas onde eu possa minimizar aquele risco, aquele agente agressor ou aquele perigo, né, junto aos colaboradores e visitantes da empresa. Muitas vezes nós esquecemos que os visitantes da empresa também são fatores de risco ali dentro, né? Então, numa visita a um parque fabril, eu, por exemplo, preciso solicitar que aquele visitante entre com os equipamentos adequados, sejam eles a bota com bico de aço ou biqueira de composite, dependendo do tipo de indústria, ou parque fabril ou subestação que a pessoa está visitando. Óculos, capacete, protetor auricular, concha ou dupla proteção auditiva. Então é muito importante nós também nos atentarmos quanto aos visitantes. Então nesse processo de minimização dos riscos, caso não seja ainda assim eficiente e eu saiba que aquele risco está expondo a saúde ou a integridade física do colaborador, aí nesse último caso eu entrego o equipamento de proteção individual. O erro de muitas empresas é entregar os equipamentos de proteção e não estudar a fundo de onde está originando aquele risco.
Seja um ruído de uma máquina que às vezes não está bem fixada, ou vibração dessa máquina que não foi feita uma revisão periódica, né? Então existem diversos tipos de fatores que podem gerar uma exposição a um risco ocupacional e um desenvolvimento de doença profissional ou né, uma doença do trabalho. Então, esses equipamentos, quando entregues, eles devem ser entregues de forma gratuita, jamais devem ser cobrados do funcionário. Então, os equipamentos de proteção, eles devem ser entregues ao funcionário sem ônus algum, né? Os funcionários, por si só, também devem cuidar desses equipamentos, eles devem zelar por esses equipamentos, devem fazer a correta higienização e armazenamento no local apropriado. Então, é comum nós vermos em algumas cenas, por exemplo, os colaboradores que fazem a utilização dos equipamentos, às vezes jogar uma luva no chão, ou deixar uma bota espalhada, ou um óculos no chão. Então, alguém pode pisar, pode estragar, pode quebrar, pode riscar, danificar o equipamento. Então, o ideal é que aquele equipamento seja armazenado e no final do dia higienizado de maneira correta, orientada pela supervisão encarregada da empresa, ok? E alguns equipamentos de proteção individual, eles possuem sim um design bastante diferenciado, que isso instiga a utilização daquele EPI. Isso é uma estratégia que as empresas estão utilizando, né? Porque muitas vezes você utiliza uma bota de borracha, o colaborador acha aquela bota não tão bonita esteticamente, então algumas empresas já estão fazendo botas mais bem trabalhadas, com tecidos mais bem trabalhados, acabados, né? E isso acaba instigando o colaborador, tanto que ele às vezes utiliza aquele equipamento de proteção individual a fins de diversão, recreação, final de semana. Então a norma ela é clara na NR6, ela informa onde os colaboradores devem utilizar os EPIs somente para os fins que são destinados. Ou seja, se aquela bota é para evitar uma queda de material nos membros inferiores, então ele deve sim utilizar aquela bota durante o período de trabalho e nada mais. Ok? É muito importante esse ponto. Todos os trabalhadores também devem cumprir as normas internas da empresa, né? Sendo ela a utilização do equipamento durante as 8 horas, ou algumas empresas determinam a utilização do equipamento somente na operação da máquina. Mas Giovanni, na minha empresa existe uma máquina que ele opera durante 1 hora por dia e nada mais, e a máquina fica desligada durante a jornada inteira de trabalho. Bom, nesse caso a gente recomenda que ele utilize o equipamento de proteção somente quando ele estiver exposto ao risco daquela máquina. Porém, nós devemos nos atentar ao ambiente de trabalho, se ele não está exposto a outros tipos de risco, e se outras máquinas também são ligadas em períodos diferentes do dia por outros colaboradores. Então, se ele liga aquela máquina às 8 horas da manhã, das 8 às 9, existe alguém que vai ligar outra máquina das 9 às 10, ele vai estar exposto ao risco mesmo não operando aquela máquina, né? Então, isso é importante entender. Então, algumas empresas adotam um padrão de que o funcionário, durante a jornada completa, pisou no Parque Fabril, tem que colocar o equipamento de proteção. Okay? Então, algumas empresas, elas têm a comercialização do produto, né? E elas precisam enviar esses produtos para fazer alguns testes no laboratório, que seria a fim de expedir o número do certificado de aprovação. Este número comprova que aquele equipamento ele possui a resistência, ou ele neutraliza algum risco, ou ele minimiza algum risco, né? E ele tem aquela função propriamente de acordo com o que ele promete. Então, se eu tenho um protetor auricular que atenua, ou seja, reduz, né, aquele nível de decibéis de 89 para 75, então eu tenho aí uma atenuação de 14 decibéis, né? Então, de 89 para 75, 14 decibéis, então eu estou abaixo do nível de ação, que seria 80, estou abaixo do nível de tolerância, que seria 85. Então, ok, pode usar aquele protetor auricular. Mas, Giovanni, onde que eu vou saber esse nível de decibel da minha empresa, o nível de ruído? Esse nível ele é constatado no PPRA.
Então, quando nós fazemos o PPRA, nós reconhecemos os riscos e fazemos a avaliação quantitativa do ruído, quando de máquinas ou equipamentos ruidosos. Okay? Se não, é feita somente uma tomada geral no ambiente a fim daquele GHE estar reconhecido no PPRA com ruído. Mas se ele ultrapassar nível de ação ou nível de tolerância, nós temos que tomar as medidas preventivas, sejam elas médicas, né? Fazendo audiometria, acompanhamento médico ou fazendo um programa de conservação auditiva, o PCA, a fim de reduzir uma PAIMPSE, que é a perda auditiva induzida por nível de pressão sonora elevada. Então esse é um termo atualizado hoje para perda auditiva, né? Existem outros termos, né, mais antigos como PAIR, PAIRO, né? Então, quando eu tenho uma NPSE, que seja um nível de pressão sonora elevado, eu preciso tomar uma medida preventiva a fim de zelar a saúde e integridade física do colaborador. Então, se o equipamento possui o número de CA, logo ele pode ser comercializado e esse equipamento ele vai ser entregue ao colaborador. Giovanni, posso entregar um equipamento de proteção individual para o colaborador sem o número de CA? Não pode. A norma NR6 ela tem duplo entendimento. Num trecho ela diz que todo equipamento entregue ao colaborador a fim de preservar a integridade, a saúde dele, é considerado um equipamento de proteção individual. Em um outro trecho da norma, ela diz que os equipamentos de proteção individual são aqueles que possuem CA. Então, entra numa discordância, né? Porém, a gente sempre indica entregar os que possuem o CA, porque ele comprova que ele foi testado e foi aprovado pelo Ministério do Trabalho, né? Então, o respaldo jurídico é muito maior. Ok? Então, o CA ele é expedido assim, dessa forma. Se uma empresa ela quer comercializar aquele equipamento, ela manda para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas ou para a Fundacentro, depende do equipamento, ou para o Inmetro. São feitos testes nesses equipamentos, se bota teste de perfuração, queda de materiais, se óculos, projeção de partículas, se cinto de segurança, queda de um boneco com 100 quilos, e assim prossegue os testes feitos com os equipamentos. Máscara, teste de pressão positiva, teste de vazão, de gases ou não. Então, são feitos diversos tipos de teste, né? E o CA, ele depois que é expedido, ele tem uma validade. Só que isso não significa que você deva jogar fora os seus equipamentos, né? Porque se aquele equipamento possui um CA por determinado nível de tempo, então se eu tenho um equipamento que foi expedido com um CA número XXXX na data de setembro de 2018, então esse equipamento ele tem a validade dele de fabricante. Agora o CA ele pode ser que vença no mês seguinte, por exemplo. Então isso significa que a partir do mês seguinte aquele equipamento não pode ser mais comercializado como equipamento de proteção individual. Mas isso não significa que ele vai deixar de ter a validade a partir daquele momento em que o CA vai ser renovado. Porque, um exemplo, comprei em setembro de 2018, em outubro o CA foi cancelado. Preciso jogar todo o meu equipamento de proteção individual fora? Não precisa. Basta você seguir a orientação de validade do fabricante. O certificado de aprovação ele pode muitas vezes ter alterado por causa de um complemento a mais naquele equipamento ou modificação, mas ele não inutiliza aquele equipamento. Porém, o correto, obviamente, seria substituir todo o lote de equipamentos pelo CA atualizado. Porque se ele foi cancelado e foi criado um novo CA para o mesmo tipo de equipamento, é porque ele teve alguma alteração que foi necessária a ser feita. Senão o CA não seria cancelado, o CA continuaria vigente e teria um outro CA para aquele equipamento que foi atualizado. Então teria dois CAs, para o equipamento não atualizado e para aquele outro equipamento que possui um acessório a mais, seja ela algum item de conforto, aqui nasal, né? Então em um eu tenho uma haste de metal, no outro eu tenho uma haste de silicone. Então foi trocado o CA, porque foram feitos os testes para saber se aquilo ia ter uma interferência ou não na parte de utilização dos equipamentos.
Então, é muito importante entender esse ponto, para que não se perca dinheiro, ok? Então, os equipamentos de proteção individual, quando eles são entregues aos funcionários, nós devemos ter um controle disso, até por questões de comprovar que nós entregamos aqueles equipamentos, de uma fiscalização. Isso é o chamado o controle de EPIs ou ficha de entrega de EPIs. Essa ficha, ela tem que ter o nome do colaborador, né, os dados da empresa, a data, né, de início daquela ficha, e tem que ter os equipamentos ao lado que foram entregues, os CAs, a data que foi entregue e se ele voltou para a higienização ou não. Existem algumas outras fichas com mais informações, outras com menos, mas no geral são essas informações principais. O funcionário deve assinar cada retirada, cada entrega do equipamento, e essa ficha deve ficar armazenada na empresa e deve ser utilizada a todo momento. Então, no caso de uma fiscalização, o fiscal vai pedir: você fez o treinamento de equipamento de proteção individual, da correta utilização, higienização, conservação? Sim, fiz. Então, ok. Então, me mostra como que utiliza um protetor auricular do tipo plug. E aí, o colaborador não sabe colocar aquele protetor, ou coloca de forma errada, né? Então, esse treinamento de equipamento de proteção individual, nós fazemos a orientação de como utilizar corretamente, tanto protetor plug, concha, máscara, óculos, bota, capacete, aquilo que a sua empresa utiliza, né, a fim dele ter a correta utilização daquele equipamento, né? Então, é muito importante ter a ficha de um controle de entrega e recebimento de EPIs, né? E esse treinamento de equipamento de proteção individual deve ser realizado com todos os funcionários que utilizam os equipamentos de proteção individual. A intenção desse treinamento é orientar e conscientizar quanto à importância do uso, a importância da boa conservação e higiene daquele equipamento e também orientar a forma correta de utilizar, né? Então, a norma NR6 diz que tem que ser fornecido treinamento para os colaboradores. Então, nós sugerimos que sejam feitos treinamentos para os novos colaboradores e treinamentos periódicos para os colaboradores que já estão na empresa, ok? Dependendo do nível, do grau de risco da sua empresa, então, o ideal é que você faça esse treinamento constantemente, tá? E quando tiver uma adoção de um novo EPI, também é interessante fazer o treinamento novo, a fim de apresentar aquele equipamento, de fazer uma orientação do correto uso daquele equipamento. Sempre que tiver alguma alteração no processo de trabalho também, que demandar um equipamento diferente, né? Às vezes não um novo equipamento, mas um equipamento diferente daquele que é utilizado. Então, se era máscara com um filtro, agora a máscara com outro tipo de filtro e ela tem um outro tipo de vedação, então como que eu coloco essa máscara? Então, antes a gente não utilizava capacete com jugular, agora a gente vai utilizar capacete com jugular, né? Então, esses são mais ou menos alguns exemplos aí de como a gente faz o treinamento para os funcionários. Então, eu queria convidar vocês para fazer uma reflexão junto à utilização do equipamento de proteção individual. É chato utilizar? É. É pesado? É pesado. Machuca muitas vezes? Não deve machucar, mas alguns incomodam bastante, né? A gente sabe de tudo isso. Porém, o colaborador ele tem que entender que aqueles equipamentos de proteção individual, quando são entregues a ele, é uma forma da empresa dizer: olha, nós nos preocupamos com a sua saúde, com a sua integridade física, portanto, nós precisamos que vocês adotem a utilização dos equipamentos. E o funcionário, por si só, precisa saber que aquilo é para a preservação da saúde dele, né? Então, não é somente uma exigência da empresa, não é somente uma norma interna, é para preservar a integridade, ok? Vamos evitar a resistência para a utilização desses equipamentos, vamos entender que eles são para o nosso bem, para deixar ninguém bonito, não é para deixar ninguém feio. O equipamento de proteção individual ele é única e exclusivamente para preservação da saúde e integridade física, né? Se porventura aquele equipamento que existe está com algum defeito, deve ser sinalizado também ao empregador para imediata substituição e correção dele.
Não se deve usar um equipamento de proteção individual que esteja danificado ou que não esteja atendendo ao que ele está prometendo atender, né? Então é muito importante essa comunicação entre os empregadores e o empregado. Assim como a CIPA também deve ficar de olho na utilização, orientação, e se o funcionário não utilizar aquele equipamento e entender que não há um dano no equipamento ou aquele equipamento está correto para o uso do funcionário, está tudo certo, ele só não está utilizando, então é necessário que seja feita uma conscientização com o colaborador. Se mesmo assim não fizer a utilização do equipamento, deve ser sim advertido verbalmente. E caso venha a se rescindir e pelo mesmo motivo, deve sim, o colaborador será advertido por escrito, né? Mas essa sempre é a última atitude que nós temos que ter. A primeira é sempre a conscientização e a conversa. Não devemos trabalhar com punições, nós devemos trabalhar com a conscientização. Então, é muito simples colocar um óculos e utilizar, né? Mas é muito difícil conviver com a cegueira. É muito simples eu utilizar uma bota, e é muito difícil conviver com um trauma na minha perna, no meu pé, né? Então, a gente tenta passar isso o tempo todo. Hoje em dia nós temos todos os dedos, as mãos, então a gente não quer conviver sem um membro ou com um membro defeituoso. Então, um ato tão simples de utilizar uma luva, uma bota e conservar aquele equipamento, né, às vezes pode salvar até uma vida, ok? Então, esse foi o nosso treinamento de equipamento de proteção individual. Nós agradecemos por vocês terem assistido os vídeos e temos um telefone e e-mails também para que nós possamos estabelecer um contato a fim de que vocês possam ganhar essa consciência e mandar um e-mail para a gente fazer um treinamento de equipamento de proteção individual ou fazer um correto dimensionamento do equipamento que deve ser utilizado dentro da empresa ou um auxílio em outras dúvidas. Então, nós deixamos nosso telefone para contato, que é o 5564-2700, ou nossos 2 e-mails. Pode ser encaminhado por duvidas@mesp.com.br ou para o comercial@mesp.com.br. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, enviar e-mail para nós, nos ligar, estamos à disposição o tempo todo. Muito obrigado.